Olá, colegas e professor que estão assistindo esse vídeo. Então, a tarefa agora é apresentar o artigo que eu fiz durante esse semestre na disciplina de Práticas de Gestão Participativa. O título do meu trabalho é Análise Institucional de Conselhos de Meio Ambiente e dos Impactos nas Dinâmicas Participativas, Deliberativas e Representativas. Os conselhos estudados nesse artigo foi o CONAMA, o Conselho do Estado do Maranhão e o Conselho do Município de São Luís, todos eles conselhos de meio ambiente. A parte inicial do trabalho eu não vou adentrar, mesmo porque todos os artigos tiveram os mesmos objetivos, a mesma metodologia, então eu acho que não cabe perder tempo falando a respeito desses objetivos. Então eu vou passar rapidamente sobre a estrutura que eu fiz inicial do meu artigo, para depois passar diretamente para a análise dos dados que eu creio que seja o mais importante nessa apresentação. Então, a parte inicial do artigo, eu comecei com uma introdução falando um pouquinho sobre o caráter democrático dos órgãos colegiados existentes no Brasil, que são os conselhos, objetos desse trabalho, e depois eu passei para uma revisão teórica. Na revisão teórica, eu abordei algumas teorias sobre democracia, falei sobre a democracia, a teoria hegemônica, falei um pouco de Schumpeter, Sartori, Bobbio, Dow, e sobre a contra-hegemônica, falei também de Moraes, Tonet, Sais e Pateman. Sobre as teorias e as escalas de participação, eu trouxe a teoria de Dagnino, Einstein e Bordenave. Falei também, posteriormente, sobre transparência, controle social e participação, abordei um pouco a diferença entre esses conceitos que nós vimos durante o semestre. E, finalizando essa parte da revisão teórica, eu falei um pouco também de participação e dos conselhos no contexto da legislação brasileira. Tentei dialogar um pouco sobre o que prevê a Constituição e as leis mais específicas sobre o meio ambiente. Passando então para a descrição organizacional. Eu estruturei o trabalho de acordo com os objetivos específicos que foram definidos para o artigo. Então, inicialmente eu falei na ordem, né, Conselho Nacional, Estadual e Municipal, e fiz uma mesma estrutura para essas três abordagens. Inicialmente eu falei das finalidades do Conselho, que são definidas por normativa, pelas leis, pelas resoluções e pelo regimento interno de cada um dos conselhos. Depois, falei sobre a composição desses conselhos, quais são os órgãos internos que compõem o conselho e os representantes. Sobre os representantes, eu dividi esses representantes entre Estado, sociedade civil e mercado, para que a gente conseguisse ver de uma maneira clara o percentual de representantes de cada uma dessas esferas. Posteriormente, então, eu falei sobre o processo decisório. Para chegar no processo decisório, eu tive que falar sobre a tramitação interna das demandas, como é que elas ocorrem entre os órgãos internos de cada um dos conselhos, e finalizando, quais são os atos que cada um desses conselhos formaliza ao final do processo. Posteriormente, também falei da existência de comissões e conferências, se elas existem, se elas têm uma periodicidade definida, se elas estão sendo feitas, se elas têm algum resultado positivo. E ao final, eu falei da transparência, tanto a ativa, que se deu por meio do acesso aos sites desses conselhos, e a transparência passiva, que foi por meio de pedido de acesso à informação em cada um dos sistemas desses conselhos. Vamos passar então para a parte mais importante, que é a parte da análise que foi feita no artigo sobre cada uma dessas estruturas, CONAMA, Conselho Nacional, CONSEMA Estadual e o COMUMA, que é o municipal. Falando então sobre a composição, pluralidade e proporcionalidade, eu fiz esses três gráficos demonstrando a proporcionalidade entre Estado, sociedade e mercado nos conselhos estudados. No CONAMA, foi verificado que em torno de 70% dos representantes que atuam no CONAMA são representantes do Estado,
em torno de 22% são representantes da sociedade e em torno de 8% são representantes do mercado. Com relação ao órgão estadual, já foi um percentual menor de representantes do Estado, 50%, e os demais foram divididos entre sociedade e mercado, 25% para cada um. Com relação ao Conselho Municipal, também 50% de representantes do Estado, já tem um percentual maior de representantes da sociedade, em torno de 44%, e 5,6% representantes do mercado, compondo então esses conselhos. Tá. Com relação à legitimidade da representação, no órgão nacional, o CONAMA, é o presidente da República que faz a designação tanto da presidência e da Secretaria Executiva, e esses cargos são ocupados tanto pelo ministro, respectivamente pelo ministro e pelo secretário executivo do Meio Ambiente. Os demais membros do Conselho eles são designados pelo próprio ministro. No CONSEMA, todos os membros eles são nomeados pelo governador do estado. E no Conselho Municipal, os representantes da esfera pública eles são designados pelo prefeito de São Luís, e os demais eles são escolhidos por eleição entre os representantes das instituições que são previamente cadastradas junto à Secretaria de Meio Ambiente durante a conferência municipal. Mas, apesar disso, todos os membros eles são designados, finalmente investidos na função por meio de decreto do Poder Executivo Municipal. Então, analisando essa legitimidade, foi possível perceber que não existe uma interferência da sociedade civil nesses processos de designação dos representantes que compõem cada um dos 3 conselhos. E essa tarefa cabe basicamente ao Estado. Então, com relação ao processo decisório, como é um processo um pouco mais complexo de analisar, ainda mais que são 3 órgãos, eu montei uma tabela para avaliar alguns critérios específicos para tentar estabelecer o comparativo. Então, na coluna da esquerda é possível verificar os critérios que foram separados. Primeiramente, formação de pauta, a aprovação dessa pauta, as reuniões, a possibilidade de manifestações ou intervenções da sociedade durante o plenário e a votação. Com relação à formação de pauta, foi possível perceber que o processo é muito parecido entre os 3 conselhos. Internamente, os conselhos eles possuem câmaras técnicas que discutem e sugerem assuntos para a pauta. E essas sugestões elas são levadas para câmaras internas também, que vão aprovar ou não essa pauta para posterior deliberação no plenário. A única exceção de aprovação dessa pauta é no Conselho Municipal, em que a aprovação da pauta é feita pelo presidente do Conselho e não por essa Câmara ou comitê técnico previamente. Então, é diretamente pelo presidente. Com relação às reuniões, todas elas são feitas em sessão pública nos 3 conselhos. No órgão nacional, ela é feita trimestralmente e nos demais é bimestral. E ela deve ter a presença de pelo menos a metade mais um dos integrantes para que a reunião ocorra. Com relação à possibilidade de manifestações ou intervenções durante o plenário, no CONAMA é concedido o direito de voz a qualquer pessoa presente na reunião sobre um assunto da pauta, só que isso tem que ser feito a pedido de um conselheiro ou a critério da presidência. Já no CONSEMA, o Conselho Estadual, o conselheiro somente pode falar nos termos das normativas do Conselho e sobre questões de ordem e não pode ter manifestação de pessoas da sociedade civil, então somente os conselheiros podem falar. Já no COMUMA, que é o Conselho Municipal, também somente os titulares terão direito à voz e voto e os suplentes eles podem falar somente se eles estão no lugar do titular, eles não têm direito à voz e nem a sociedade também presente que pode assistir à plenária, eles não podem se manifestar. A votação
Todas elas são por maioria simples dos membros do plenário, então não existe uma diferenciação grande em termos de votação. Com relação às comissões e conferências, as informações obtidas elas não foram muito fáceis de conseguir. Por meio da transparência passiva eu consegui algumas informações, mas também não foram muito detalhadas. E aí eu montei essa tabela para conseguir também comparar como que ocorrem essas comissões e conferências nos conselhos estudados. Com relação ao CONAMA, as comissões elas foram realizadas reuniões até o ano de 2010. Depois disso, não houve mais reuniões, tanto é que essa informação foi confirmada por meio da transparência passiva. As conferências do CONAMA, já existe um número maior de informações a respeito das conferências. Já foram realizadas 4 edições, em 2003, 2005, 2008 e 2013. E por meio do ESIC, eu perguntei se existem indicadores para monitorar as deliberações que são feitas em cada uma dessas conferências, porque elas são temáticas, né, e saem uma série de deliberações. E o Ministério do Meio Ambiente respondeu que não existe uma forma para monitorar essas deliberações, mas que um sistema está sendo feito para que seja feito esse acompanhamento pós-conferência. Com relação ao CONSEMA, a comissão do CONSEMA ela encontra-se inativa. Isso é uma informação que veio por meio da transparência passiva, então não existe comissão. Com relação a conferências, apesar de ter sido mencionada a realização das conferências, também não consegui obter nenhuma informação mais específica. E com relação ao Conselho Municipal, as comissões não houve nenhuma informação a respeito. E com relação às conferências, existe informação de que ela ocorre a cada 2 anos para a eleição dos membros do plenário, porém não foi localizado nenhum registro. No que trata da transparência, tanto ativa quanto passiva, também montei uma tabela para visualizar as informações e comparar como que ocorre a transparência em cada um dos conselhos. Com relação ao CONAMA, a transparência ativa foi a que trouxe mais informação com relação aos demais conselhos. Então, no site do Ministério do Meio Ambiente tem uma série de informações um pouco mais completas. E a transparência passiva do CONAMA também demonstrou uma boa agilidade, com o tempo de resposta de 14 dias, e todas as questões feitas foram respondidas de uma maneira adequada, com informações mais completas. Com relação ao Conselho Estadual, as informações públicas na internet elas já encontram-se mais dispersas, né, em mais de um site. Tem uma Secretaria da Transparência, tem uma Secretaria do Meio Ambiente, então um pouco de informação em cada site. Com relação à transparência passiva, eu até achei que nem ia receber a resposta, demorou um pouco, eles prorrogaram, no fim demorou 35 dias para eu receber a resposta, e as respostas ainda não foram completas, as respostas foram bem objetivas e não trouxeram todas as informações que eu havia solicitado. Com relação ao Conselho Municipal, as informações nos sites disponíveis, elas estão bastante incompletas, desatualizadas, então foi bem difícil de conseguir as informações, e por meio da transparência passiva, apesar da resposta vir em apenas 13 dias, as respostas não vieram de uma maneira completa, então também tive um pouco de dificuldade para coletar todas as informações demandadas para o artigo. Finalizando, então, algumas reflexões que eu trouxe ao final do artigo, como conclusão. Inicialmente, seria a reflexão a respeito da institucionalização dos órgãos colegiados, que inicialmente eles tinham a intenção de legitimar o mecanismo da participação diante das ações que o Estado implementa, né, para que as pessoas pudessem, de certa forma, atuar dentro desses órgãos em conjunto com o Estado, mas os resultados da pesquisa revelam que não existe essa verdadeira inserção da sociedade civil nessas estruturas.
tanto porque existe uma rigidez das normas internas, a maneira de atuação, a maneira de deliberar, a gente viu que não existe a possibilidade das pessoas se manifestarem durante as plenárias, então essa inserção da sociedade civil e essa participação, ela não foi observada em nenhum dos 3 conselhos. E alinhado a isso, a gente consegue perceber que a estrutura está muito baseada no modelo hegemônico de democracia, que revela justamente essa impossibilidade da participação direta dos cidadãos e que, na realidade, as decisões elas são tomadas por representantes e esses representantes eles são designados, como nós vimos, basicamente pelo Estado. No que trata das escalas de participação que nós estudamos no semestre, eu busquei classificar os 3 conselhos no mesmo degrau devido à semelhança que foi observada na análise feita no artigo. Sobre a escala de Einstein, eu classifiquei os 3 conselhos no degrau da pacificação. Por quê? A autora explica que no degrau da pacificação, alguns representantes da sociedade que são considerados confiáveis, eles fazem parte da estrutura do órgão colegiado e assim conseguem aconselhar e planejar as ações desse conselho, mas só que é mantido ainda nas mãos dos tomadores de decisão, que no caso é o Estado, né, o direito de decidir sobre as propostas que são feitas no interior do conselho. Então, como a gente viu, mesmo tendo alguns conselhos com um percentual maior de representação da sociedade civil, foi verificado que essa sociedade civil ela é escolhida, de certa forma, pelo Estado, basicamente. Então, a gente consegue verificar que existe um direcionamento. Então, não teria como dizer que a sociedade está participando livremente na estrutura do conselho. Então, eu coloquei no degrau da pacificação. Com relação à escala de Bordenave, eu coloquei também os 3 conselhos no degrau da elaboração-recomendação. Por quê? O autor diz que, nesse degrau, os representantes da sociedade eles possuem a função de elaborar as propostas, de recomendar, assim como participam, né, os representantes nos comitês e nas comissões técnicas. Porém, a deliberação, no fim, é feita também pelo Estado, que é o tomador de decisão. Então, eu achei que seria mais adequado fazer essa classificação mais direta pela semelhança identificada nos 3 conselhos analisados. Para fechar, então, a apresentação, eu trouxe mais algumas questões para deixar bem pontuado o fato de que a participação social, que é o foco do trabalho, ela realmente não foi observada na estrutura dos conselhos estudados. Verifica-se, na verdade, um razoável grau de transparência. Com relação ao CONAMA, essa transparência ela foi um pouco mais visível, né? Foi mais fácil de adquirir as informações, foi mais fácil também de se comunicar com o órgão. E também já teve uma dificuldade maior na transparência com relação aos outros conselhos, o estadual e o municipal. Já foi observada uma série de deficiências na interatividade, na disponibilidade de informações com relação à transparência. Foi observado também que as comissões e as conferências elas não são utilizadas da maneira como deveriam, como mecanismos para agregar a sociedade, para fazer com que a sociedade entenda melhor como é que funciona o conselho, para que ele serve, quais são as deliberações ali emanadas. Então, não existe o uso desses mecanismos de comissões e conferências de uma maneira adequada e que agregasse mais a sociedade nos conselhos. E, por fim, como durante o semestre a gente sempre buscava classificar, né? Não é participação, então o que é? Controle social. Mas a minha crítica final do artigo é com relação ao controle social, que ele não é feito da maneira como deveria também, pela dificuldade que eu tive ao longo do artigo para obter essas informações.
Então, essa é a minha crítica final, né, que o controle social também é limitado, mesmo existindo dentro do mecanismo. E, por fim, eu acho que era isso que eu tinha para comentar sobre o trabalho. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.